Fala pessoal, boa noite. Aqui é o Lucas Tordino do canal Ideias de Mercado. Hoje eu vou estar conversando com vocês sobre um assunto muito interessante, que é rendimentos de renda fixa e rendimentos de renda variável. Vou fazer um comparativo de diversos rendimentos, tá? Para vocês terem noção qual aplicação vocês podem estar fazendo. Vou mostrar uma planilha comparativa. Caso vocês tenham interesse pela planilha, eu posso disponibilizar para vocês. É só vocês deixarem o e-mail aqui nos comentários do vídeo ou me mandarem um e-mail info@ideiasdemercado.com.br, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, ou acessando o meu site e lá mandando um e-mail para mim, tá ok? Bom, vou seguir esse sumário breve aqui com vocês, um pouquinho sobre renda fixa, alguns índices que eu vou ter que falar aqui para a gente não se perder no assunto, investimentos de renda fixa mais comuns, renda variável, algumas conversões que eu usei para a planilha e uma breve conclusão. O que seria renda fixa, pessoal? Muita gente fala, renda fixa, poupança, taxa Selic, mas o que significa renda fixa? A renda fixa, na verdade, é qualquer investimento cujo retorno do capital investido você consegue dimensionar no momento da aplicação. O que significa isso? Se você tem 10 mil reais para investir, supondo que você invista na poupança, que é o investimento mais popular que tem na sociedade brasileira, você queira deixar esses 10 mil reais lá por 5 anos. Você sabe exatamente quanto dinheiro você vai ter ao final desses 5 anos. Porque você sabe qual índice está atrelado à poupança. Você sabe quanto rende sua poupança. Então, isso significa renda fixa. Aqui, eu coloquei alguns índices. A gente não tem que se atentar tanto ao que significa o índice, né, porque esse não é o foco do nosso vídeo, falar o que são os investimentos, o que é cada um. Tem mais a ver com a comparação de rendimentos, tá? Por isso, para a gente interessa mais o valor, mas vou dar uma breve explicação de cada um. A taxa referencial é o índice que está atrelado à nossa caderneta de poupança. Muita gente investe na poupança, mas poucas pessoas sabem como é calculado o rendimento da nossa caderneta de poupança. Nossa poupança, na verdade, rende a taxa referencial mais 0,5% ao mês. Claro que tem uma taxa de banco, né, depende do seu banco. Vai ter banco que vai ter um rendimento um pouquinho melhor e um rendimento um pouquinho menor. Mas, em média, a poupança rende 0,5% mais 0,16% ao mês. Beleza? A Selic, que é a taxa de juros básica da economia brasileira, atualmente ela está no valor de 12,25% ao ano. Atualmente eu estou fazendo esse vídeo dia 24 de março, então caso vocês vejam esse vídeo posteriormente, pode ter alterado alguma coisa. Tá? O IPCA, a tão falado IPCA, mas o que é IPCA? O IPCA é o índice de preço do consumidor, né? Ou é a famosa inflação, a temerosa inflação, que caiu nos últimos meses. O IPCA, a inflação fechou em 6,29% em dezembro de 2026. E agora, o acumulado nos últimos 12 meses está de 4,76%. Caiu quase 2% o índice da inflação. Mas é sempre bom a gente não só pensar em valor, mas pensar no que está acontecendo, né? Na verdade, a inflação ela reflete diretamente no poder de compra do consumidor. Tá? Então, se esse índice, esse valor que vocês estão vendo de 4,76 sobe, seu poder de compra diminui. E muitos brasileiros, né, muita gente, na verdade, não está antenada nesse tipo de questão. Às vezes, você recebe um aumento salarial e fica todo contente. Mas, por trás desse cenário, o índice da inflação pode estar disparando. E, na verdade, com o seu aumento salarial, pode ser que o seu poder de compra não tenha aumentado, mas sim diminuído. Né? Se o seu aumento salarial não foi tão grande, proporcionalmente, quanto foi o aumento da inflação, apesar de você estar ganhando mais dinheiro com o aumento do salário, seu poder de compra diminuiu. Então, é sempre muito interessante você ligar tudo o que acontece com algum desses índices. Tá? Eu não tinha a menor noção disso. Eu comecei a investir há pouco mais de um ano.
não sabia nada de índice, nada do que se tratava, mas eu não queria deixar meu dinheiro parado e eu lia, falavam no jornal PCA, Selic, CDI, eu não fazia ideia do que era, pesquisei, estudei muito e estou apresentando algumas coisas aqui para vocês hoje interessantes, tá? O CDI, que é uma taxa, né, interbancária, não convém muito aprofundar no que é uma taxa que acompanha, fica sempre lado a lado aí com a Selic. Vocês podem ver que elas são bem parecidas, né? Atualmente a CDI está 12,13% ao ano. E como investimentos mais comuns, né, nós temos a poupança. Como é calculado o rendimento da poupança? A poupança, né, através da nossa política monetária, ela preconiza que a poupança ela é vinculada à Selic e à taxa referencial quando a Selic for menor ou igual a 8,5% ao ano. Nós vimos aqui que a Selic é 12,20, atualmente, né, 12,25% ao ano. Mas se ela fosse igual a 8,5% ou menor, a nossa poupança ela renderia 70% dessa taxa, mais a taxa referencial, de 0,16%. Como a taxa Selic é maior do que esses 8,5%, o que rende a nossa poupança? A nossa poupança não rende mais uma proporção da Selic, né? O governo não vai dar esses 70% da taxa Selic para você, infelizmente, né? Ele vai dar 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, que atualmente é 0,16%. Então, o preconizado atualmente, a sua poupança está rendendo mensalmente 0,16% ao mês. Repito, pode ter as taxas do seu banco. E se você não vê lá seu rendimento, não é 0,66 não, Lucas, é menor. É um pouco maior. Isso aí varia um pouco de banco para banco, tá, pessoal? Não é lei esse 0,66 não. Mas não pode fugir tanto da média. A média atualmente é essa 0,66. Outro tipo de investimento muito comum, muito falado pelo menos, é o CDB. Eu procurei alguns exemplos aqui para vocês, tá? Essa tabela aqui de CDB, quem disponibilizou foi a minha corretora, é o que ela mostra para mim, as opções que eu tenho através da minha corretora para fazer esse tipo de investimento. E o que é um CDB? Né? Vamos pensar assim, todo mundo já ouviu falar em tesouro direto. Vou investir no tesouro direto. Vou investir no tesouro direto. O que é o tesouro direto? Quando você faz um investimento do tesouro público, né, ou seja, no governo, o que você faz? Você empresta seu dinheiro para o governo, que ele vai usar para o bem do seu país, ou da sua cidade, do seu estado. Ele vai usar esse dinheiro para reformas na estrutura, fazer alguma melhoria para a sociedade, teoricamente. E ao final de um determinado tempo, ele vai te devolver esse dinheiro acrescido de juros. Né? Afinal de contas, você emprestou dinheiro para ele. É isso, comparativamente, que o CDB faz. Só que a diferença é que você investindo num CDB, você não está emprestando dinheiro para o governo, você está emprestando dinheiro para um banco, para uma instituição. E tem algumas regrinhas para essa instituição, como um valor mínimo a se emprestar. No Tesouro, se eu não me engano, acho que são R$30. A partir de R$30 você já pode investir no Tesouro direto. Um CDB não. Um CDB tem essa desvantagem de ser um valor mínimo que você precisa investir. E geralmente esse valor mínimo é alto, relativamente alto, acima de R$5.000. Nesses casos que eu estou apresentando aqui para vocês, sim, é até maior. É um investimento mínimo de R$10.000. E como funciona o rendimento desses CDBs? Ele pode ser de duas formas. Ou ele é pré-fixado, né? Igual esse exemplo aqui, o primeiro retângulo vermelho que vocês estão vendo, que é o Banco Luso Brasileiro, né? Ele te oferece o seguinte investimento: você empresta R$10.000 para ele, você tem que deixar esse dinheiro lá com ele 1.011 dias, né? Praticamente 3 anos, e ele fala o seguinte para você: você vai me emprestar esse dinheiro, esses R$10.000 por 3 anos, e ao final desses 3 anos eu vou te devolver os R$10.000 mais 10,8% dos R$10.000. Esse é o tipo de CDB pré-fixado. Ou seja, você está emprestando dinheiro para o banco agora, mas você sabe agora que daqui a 3 anos exatamente o valor centavo por centavo de quanto ele tem que te devolver.
Claro que você vai ter que pagar o imposto de renda, que é de 15%. Mas você já sabe quanto você vai receber. E tem o tipo de CDB que é pós-fixado. Investimentos pós-fixados, eles são atrelados a alguns índices, aqueles que eu mostrei para vocês. O CDB, o mais comum, é ser atrelado à taxa CDI. E como é que funciona isso? Parece complicado. O CDB ele rende 115% no CDI. Mas, na verdade, é fácil de entender. Vamos lá, para esse segundo exemplo, para esse segundo retângulo vermelho que está aqui. O mesmo Banco Luso Brasileiro, ele quer que você empreste R$ 10.000 para ele, por um período de 1.440 dias, estamos vendo aqui, ou seja, 3 anos, né, praticamente. E o que ele fala para você? Olha, ao final desses 3 anos, eu vou te devolver esse dinheiro, esses R$ 10.000, e eu vou cobrir a taxa do CDI para você, eu vou dar 115,5% da taxa. Quanto que está a taxa agora? 12,13%. O que ele vai fazer então? Ele vai pegar, se fosse hoje, ele ia pegar essa taxa, né? Mas na verdade vai ser ao final, daqui a 3 anos. Então essa taxa estaria com certeza diferente daqui a 3 anos. Se fosse hoje, ele pegaria esses 12,13%, né? Faria 115% dessa taxa, que daria uns 14%, e ele vai falar, olha, eu vou te devolver os R$ 10.000 mais 14%, então os R$ 10.000. Esse é o tipo de investimento pós-fixado, atrelado a esse indexador, a esse índice. Ok? Um outro tipo de investimento bem comum é o tesouro direto. Ele também tem as seguintes possibilidades. Ele pode ser pré-fixado, né? No caso aqui, nesse retângulo do meio, vocês estão vendo aqui um tesouro que vocês vão investir um valor, ele tem que ficar lá até 2023. Você empresta o dinheiro para o banco e no final desse período ele vai te devolver o seu dinheiro mais 10,23%. Ele também pode ser atrelado à taxa Selic, aquela taxa que nós vimos ali, mas não é tão comum. O mais comum de se encontrar são tesouros atrelados ao IPCA, à inflação. Esse aqui é 100% de garantia que você não vai estar, vamos dizer assim, perdendo dinheiro para a inflação. Porque esse investimento está diretamente ligado à inflação. Então, se a inflação diminuir, o dinheiro que está lá investindo vai continuar mantendo o poder de compra. Se o seu dinheiro aumentar, se a inflação aumentar, como o seu investimento está atrelado ao índice da inflação, ao indexador da inflação, ele vai subir proporcionalmente. Então, você vai estar mantendo o poder de compra. E como benefício, além disso, ele te dá um bônus de 5,20%. Nesse caso aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele te dá um bônus de 5,20%. Ou seja, esse tesouro aqui, que nós investiríamos dinheiro até 2024, ou seja, hoje, 24 de março de 2017, nós investiríamos 7 anos, R$ 10.000, por exemplo. Eu vou colocar R$ 10.000 no tesouro. Vou deixar esses R$ 10.000 lá 7 anos, e ao final desses 7 anos, o governo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a inflação acumulada nesses 7 anos, suponha que deu 12%, a inflação acumulada nesses 7 anos. Ele vai me devolver os R$ 10.000 e vai me dar 7 da inflação mais 5,20. Ou seja, ao final desses 7 anos, ele vai me dar o meu dinheiro mais 12,20% desse meu dinheiro. Tá ok? E o que seria renda variável? Renda variável é qualquer investimento que nós façamos, cujo retorno desse investimento ele não pode ser dimensionado no momento da aplicação. Nós temos alguns exemplos, o mais comum, né, pelo menos entre os brasileiros, de mercado de renda variável, é o mercado de ações. Nós não temos, por exemplo, como ter a noção, se comprando uma ação da Petrobras hoje, se daqui a 7 anos nós teremos 10% de lucro, 15% de lucro, ou teremos até, quem sabe, 0 a 0, ou até negativo, se a Petrobras continuar caindo, acontecer algum escândalo, acontecer alguma coisa. Nós não temos como fazer esse dimensionamento, mensurar esse possível lucro que nós vamos ter. Por isso que o mercado é chamado de renda variável. Outro tipo de mercado de renda variável é o mercado de Forex.
que é um mercado que trabalha com mercado cambial, trabalha com transações de moedas entre países. Ele negocia moedas. É o mercado que eu já invisto há mais de um ano e eu consigo uma rentabilidade mensal de 4%, investindo de maneira segura e muito conservadora. Semana que vem eu vou estar postando um vídeo sobre mercado financeiro, exclusivamente o mercado Forex. Então, pessoal, se inscreve aí no canal, fica atento aí para a semana que vem, que vai sair um vídeo sobre Forex. Vou estar ajudando vocês, quem tiver interesse nesse mercado, investir de forma 100% segura e extremamente conservadora, tá? E esse é um exemplo de mercado de renda variável. Passando para a planilha, que eu vou fazer agora o comparativo com vocês, temos algumas conversões aqui que eu tive que fazer para usar a planilha. Eu mostrei alguns índices ali para vocês, atrelados a rendas anuais, né? Taxas de juros anuais, como a Selic, o IPCA, o CDI. Porém, na minha planilha eu achei melhor fazer isso de forma, uma rentabilidade mensal, para vocês terem uma melhor noção. Então eu tive que converter essas taxas anuais para mensais. E eu fiz isso de que forma? Utilizando a fórmula do juros compostos. Eu não poderia pegar esses 12,25% aqui ao ano e simplesmente dividir por 12, porque nós estamos falando de juros compostos. Então, eu utilizei aqui a calculadora desse site. Eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo também, para se alguém quiser fazer alguma outro tipo de simulação, ou até conferir para ver se essas conversões estão realmente certas. Se tiver alguma dúvida, pode conferir nesse site, tá? Então, fica mais interessante também nós observarmos o seguinte: mês a mês fica mais fácil de observar como que está a inflação. Repara só, eu falei anteriormente que nossa poupança rende 0,66% ao mês, correto? Olha quanto está a inflação atualmente, 0,4% ao mês. A sua poupança está rendendo 0,6% e a inflação está comendo 0,4%. Ou seja, de lucro real, você está tendo 0,2%. 0,2% ao mês. Eu acho que se os bancos expusessem esse tipo de investimento para vocês dessa forma, falava, olha pessoal, investe 10 mil reais aqui para vocês ao longo de 15 anos, que eu vou fazer render 0,2% ao mês e ao final vocês vão ter uma mixaria. Eu acho que ninguém faria investimento na poupança, se fosse explicado dessa forma. Se o banco expusesse dessa forma. Mas claro que o banco nunca vai fazer isso. Não é do interesse dele que faça. Tá? Mas então agora, explicado aqui o que eu usei para converter as taxas, como ficaram as taxas, eu vou mostrar aqui para vocês a planilha. Tá? Bom, vamos lá. Antes de começar a fazer simulações aqui com vocês na planilha, eu já vou reforçar aqui, quem quiser tiver interesse na planilha, basta deixar o e-mail ali nos comentários, ou me mandar um e-mail, né, info@ideiasdemercado.com.br, vou deixar na descrição do vídeo também, com o assunto planilha, que eu vou estar disponibilizando essa planilha para vocês fazerem as suas devidas simulações com os valores que se adequam à sua realidade financeira, tá? Bom, ao meu ver, tem 3 tipos de aplicações. Aquela pessoa que aplica mensalmente o dinheiro dela, ela separa uma proporção do salário, sei lá, 1/3 do salário todo mês vai para o meu investimento do tesouro, ou para a minha poupança, ou para o meu CDB, não sei, para algum tipo de investimento. Alguns bancos fazem isso até de maneira automática. Você programa lá no Internet Bank, eu quero todo mês depositar 2 mil reais do meu salário na poupança. Aí o banco vai lá, todo dia 2, 3, sei lá, o dia que você configurar, ele vai lá, debita 2 mil reais do seu salário e transfere direto para sua conta poupança. Tem a pessoa que faz uma aplicação única, né, derivado ou do seu salário, se for geralmente são quantias maiores, né, se seu salário for muito grande, ou a maioria dos casos é de um FGTS, é de uma herança, é da venda de um bem. O cara pega esse dinheiro e faz uma aplicação única. Ele não mexe, ele deixa aquele dinheiro lá, ele nem saca e nem deposita. Esse é o tipo de aplicação única. E tem a pessoa que faz as duas coisas. Ela pega o FGTS, bota no investimento e
paralelamente a isso, vai investindo mensalmente em algum outro, faz uma diversificação de investimentos ou bota tudo no mesmo investimento. Enfim, eu trabalhei aqui com essas duas possibilidades, tanto a aplicação mensal quanto a aplicação única. Fiz uma simulação aqui que acho que fica razoável esse dinheiro, tanto a aplicação mensal quanto a única. Mas depois vocês adequam esse valor à realidade financeira de vocês. Bom, se eu investisse R$ 500 todo santo mês ao longo de 60 meses, né, eu estimei 60 meses aqui, 5 anos, que é um, valor, é um período não tão curto. É curto, sim, é curto, mas não tão curto. Né? É de curto prazo a médio prazo. E então, eu estimei esse período aqui de 5 anos para vocês terem uma noção do quanto esse dinheiro renderia na poupança ao longo desses 5 anos. Com R$ 500 mensais, ao final desses 60 meses, você teria R$ 36.661,92. Pô, Lucas, e se eu quisesse um investimento que ao final de 5 anos eu parasse de ter lucro, né, de investir, deixar esse dinheiro parado lá 5 anos e ao final de 5 anos eu começasse a sacar o lucro todo mês? Beleza, se você fizer isso na poupança, ao final dos 60 meses, o dinheiro que você vai ter lá vai passar a te render mensalmente R$ 241,97, que é exatamente 0,66% dos R$ 36.661,92. Tá ok? Se eu fizesse uma aplicação única, R$ 20.000, né? Deixa eu equalizar os períodos aqui. R$ 20.000 ao longo de 5 anos na poupança, você ficaria ao final desse período com quase R$ 30.000. E esse dinheiro te renderia, ao final de 5.000 anos, mensalmente, quase R$ 200. É aquilo, pessoal. Né? Tudo depende do perfil de investimento, de investidor que você é. Mas eu considero, na minha opinião, na minha visão, isso aqui para mim não é forma de você enriquecer. Poupança não é uma forma de você enriquecer. Atualmente, né, como a inflação caiu para 4,76, se não me engano, até o dezembro de 2016 a inflação fechou 6,29. Com essa queda da inflação, atualmente a poupança ela está dando um ligeiro lucro em relação à inflação, que a gente viu ali, comentou anteriormente, que era de 0,2, não era? 0,2% ao mês. Se a inflação aumentar, você corre o risco, investindo na poupança, de o seu dinheiro não acompanhar a variação da poupança. Seria a mesma coisa de você deixar o seu dinheiro embaixo do colchão. E isso, pessoal, não é nada legal. Atualmente, a poupança já não está te gerando aquele lucro. Já não está aquele... Você viu que a inflação é 0,4% ao mês. Sua poupança rende 0,5%. Então, em poder de compra, você está praticamente só segurando. Você está garantindo que esses R$ 20.000, depois de 5 anos, vão virar 29, mas os 29 vão equivaler praticamente aos 20.000 hoje. Entendeu? Seu poder de compra não vai aumentar significativamente. Longe disso. Tá? Então, é bom vocês abrirem os olhos para esse tipo de coisa. Se você investisse esse mesmo dinheiro no tesouro, nesse mesmo período, vocês vão ver que o tesouro não ficou tão atrativo com essa queda da inflação. Porque lembra que nós falamos que o tesouro está atrelado ao indexador IPCA. Né? A rentabilidade mensal, com essa queda na inflação, deu uma diminuída. Só uma observação aqui, pessoal, eu não considerei somente a rentabilidade mensal da inflação, né? Não somente esse valor aqui de 0,39. Porque vocês lembram que esse tesouro, ele rendia a inflação, mas no final dos 7 anos, né, 2024, que era o vencimento desse tesouro, ele te daria a inflação mais os 5,2%. Pô, Lucas, onde é que você colocou esse 5,2%? Eu coloquei no resultado final. Aqui, o valor final do período, eu coloquei o que esse rendimento iria te gerar ao longo desses 5 anos, e aqui acrescentei mais 5,2%, somente para o tesouro, tá? Não foi para as outras aplicações, a fórmula está mantida normalmente.
Mas eu não esqueci desses 5,2% não, tá, pessoal? Antes que vocês mandem e-mail me perguntando, esse 5,2% está incluído aqui. Não esqueci ele não. Então, ao final de 5 anos, o Tesouro, com esse rendimento de IPCA mais 5,2%, te geraria praticamente R$ 35.500. E um rendimento mensal após isso de R$ 140 aproximadamente. Nada atrativo. Né? Ah, Lucas, mas pô, eu sou um cara de mais longo prazo, eu quero deixar esse dinheiro ali para futuramente dar entrada num imóvel ou fazer alguma coisa mais... investir esse dinheiro em algum outro lugar, enfim. Bom, se eu investisse R$ 500 todo mês nesse meu tesouro, em um período de 10 anos, eu teria ao final desse período R$ 80.300 praticamente. Aí você, pô, Lucas, aí começou a ficar legal. Né? Eu já posso fazer alguma coisa maior com esses R$ 80.300. Claro, você pode. Não resta-me dúvidas que você pode. R$ 80.000 dá para fazer bastante coisa. Dá para você comprar um terreno, dá para você dar entrada num imóvel legal, dá para você fazer uma reforma legal na sua casa, dá para você fazer, enfim, diversas coisas. Mas é aí que eu quero abrir a sua mente como investidor. Você acha que realmente vale a pena você se sacrificar 10 anos investindo todo mês? Porque eu sei que, por menor que seja seu investimento, por exemplo, R$ 500 por mês não é considerado um investimento grande. Né? Tudo bem que depende da sua renda. Né? Se isso aqui, por exemplo, fizer 40% da sua renda, R$ 500, é um investimento grande para você. Mas eu digo assim, você vai se sacrificar 10 anos fazendo esse dinheiro render para ao final de 10 anos você ter esses R$ 80.000 e estagnar ele, por exemplo, de entrada num imóvel? Você acha que vale a pena? Cada um tem seu perfil, cada um tem seus objetivos, claro. Não estou falando que você estaria perdendo dinheiro fazendo isso, até porque no imóvel ele nunca a tendência é sempre de valorizar, né? Mas no meu perfil, na minha visão, eu não acho isso tão atrativo, né? Que aí eu vou estar estagnando meu dinheiro. Tem várias teorias de financeiras que falam, experiências, né, que falam que as pessoas realmente ricas, elas não estagnam o dinheiro. O poder da riqueza está concentrado no fluxo de capital. Então, você pegar esse dinheiro e estagnar em algum lugar, volto a repetir, é do perfil de cada um, tá, pessoal? Eu tô passando a minha visão. Então, é uma coisa meio complicada, tá bem? E é o que eu volto a te dizer, esse dinheiro, ele não vai te render muito mais que a inflação. Não vai te gerar riqueza, isso que eu quero dizer. Ele vai garantir teu poder de compra e te dar um pequeno lucro. Se você é um cara que está procurando gerar alguma riqueza, riqueza que eu digo, pessoal, não é você ser um bilionário, é você ser um cara que vai andar de iate toda semana, beber Chandon todo dia. Não é isso que eu tenho procurado também. O que eu tenho procurado é poder dar um certo conforto para minha família, né, minha futura família. Eu, por exemplo, estar no shopping com meus filhos e eles entrarem numa loja de brinquedos, me pedirem um brinquedo caríssimo, os valores dos brinquedos são absurdamente caros, e eu não ter o desprazer de chegar para ele e falar, poxa filho, hoje não dá, infelizmente hoje não dá, seu pai está apertado, infelizmente fica para o próximo mês. Eu quero dar um certo conforto para minha família, não estou buscando ficar milionário. E onde eu achei essa opção foi no mercado variável, de renda variável, como o Forex, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vou reduzir o período aqui para 60 meses, para vocês não ficarem assustados com o poder dos juros compostos. Tá? Mas aqui, pessoal, o que eu quero salientar aqui para vocês, se você já tem alguma experiência com o mercado financeiro, se você já tem alguma experiência com renda variável, se você tem alguma experiência de alguém que tem experiência, se você conhece alguém que investe no mercado de renda variável, você vai ver que 4% ao mês é muito pouco. Tem cara que faz isso ao dia, né? Mas eu sou um cara conservador, eu invisto de maneira totalmente conservadora, muito segura, e eu procuro fazer isso da forma mais segura possível. Então, eu mantenho a minha média de 4% ao mês e venho tendo êxito ao longo dos últimos meses
tenho ficado muito contente com isso. E vou mostrar para vocês o que esse rendimento, o meu planejamento financeiro pessoal, né, nesses 4%, podem me gerar ao longo de 5 anos, tá? Com esse mesmo valor inicial investido, R$ 500 ou 20 mil numa aplicação única. Bom, pessoal, eu sei que parece ser um choque, tá? Mas é realmente isso. Se você investir no mercado financeiro R$ 500 todo mês, com uma rentabilidade mensal de 4% ao mês, ao longo de 5 anos, no final do período você vai ter um capital de praticamente R$ 120 mil. Pô, Lucas, fiquei rico? Óbvio que não. R$ 120 mil, ninguém é considerado rico com R$ 120 mil. Mas olha que curioso. Se a partir daí, se a partir desses R$ 120 mil eu quisesse sacar todo mês a minha rentabilidade de 4% em cima desse valor final, eu teria como uma renda extra ou até como uma renda primária, depende da sua necessidade, né? Quase R$ 5 mil. R$ 5 mil faria diferença no seu contra-cheque hoje? É a pergunta que eu deixo para vocês. No meu faz bastante diferença. É isso que eu procuro com esse investimento. Não é ficar bilionário. É ter um certo conforto. Agora vejam só com a aplicação única. Você vai ter o trabalho de, por exemplo, seu FGTS. Você investiu seu FGTS, uma parcela desse seu FGTS, e não fez mais nada. Deixou esse dinheiro lá rendendo 4% ao mês. Ao longo de 5 anos, pessoal, R$ 210 mil. Esse dinheiro te geraria quase R$ 8.500 por mês. Faria diferença no seu contra-cheque? Para a sociedade brasileira, essa média de salário é uma média de salário bem alta. Tá, pessoal? Isso considerando 60 meses. Se você for um cara com paciência, né, com 10 anos, lembra que eu falei para vocês quando eu aprendi poupança. Em 10 meses, eu acho que não fica rico quem não está disposto, tá? Claro, não estou falando, é o objetivo de cada um, tá, pessoal? Não se sintam criticados quanto a isso. É perfil e objetivo de cada um, tá? Bom, 120 meses aqui. 120 meses aqui. Galera, se você investir 10 anos com R$ 20 mil, uma aplicação única, uma rentabilidade super conservadora de 4% ao mês, ao final desses 10 anos você vai ter R$ 2.213.251,22. E olha o interessante daí. Pô, eu vou sacar meu dinheiro, vou ficar rico. Beleza. Mas se você não quiser sacar esses 2 milhões, quiser viver só da renda que ele vai te gerar, todo mês, depois de você acumular esses 2 milhões, você vai ter uma renda mensal de praticamente R$ 90 mil. Pô, Lucas, agora eu fiquei rico. Pode, sim, pode se considerar rico, né? Os realmente ricos não vão considerar isso como sendo rico, né? Talvez os bilionários vão dar risada, mas para mim é uma vida extremamente confortável, é isso que eu tenho buscado e é isso que eu estou disposto a ajudar vocês a se conscientizarem, né? Se vocês estiverem interessados. Nos próximos vídeos eu vou estar falando um pouquinho mais de mercado financeiro, especialmente do Forex, que é um mercado que eu já invisto há mais tempo. Tá? Então não deixe de se inscrever no canal para estarem recebendo notícias dos próximos vídeos. Dá um like aí, tá bom? E coloca seu e-mail ali na planilha para eu poder mandar para o seu e-mail. E como uma breve conclusão aqui para vocês, apresentado esse conteúdo, o que eu tenho a dizer é que tanto o governo quanto os bancos, em nenhum momento aqui eu quis dizer que os investimentos que eles proporcionam não são lucrativos, tá, pessoal? São lucrativos, né? A gente demonstrou isso ali pela planilha, eles não vão te dar prejuízo nunca. Mas o que eu quis dizer é que raramente algum desses investimentos vai te gerar uma riqueza considerável. Tá? Depende muito do perfil de investidor de cada um. Claro que se você tiver um capital muito grande, quanto maior o seu capital, maior o seu rendimento. Né? Então, às vezes, uma poupança com R$ 2 milhões, claro que vai te gerar uma renda boa. Mas o que eu quero dizer é que
você pode não estar atento a esse tipo de detalhe de você não está tendo riqueza com poupança, você não está gerando muita riqueza com tesouro. E se você estiver interessado, rumo ao sucesso, fiquem atentos aí aos próximos vídeos sobre o mercado financeiro. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.